ka amaharani kamitsu marimasu. Kamorogi kamoro mino mikoto mochite. Some mi oya kamu izanagino mikoto. Sokoshi no himo kano tachi hanano. Odono ahagi harani. Misogi hara itamo toki ninari masero. Harai dono o kamitachi moro moro no. Magagoto sumi kegareo. Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kamitachi tomoni. Ameno fuchiko mano mimi furita tete. Kiko shimeseto kashiko mi moma osu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Eishia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Kudai kokuten mamori tamae saki hae tamae. Miro kudai kokuten mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Boa tarde a todos. Hoje o ensinamento é mundo espiritual. O espírito desencarnado comete pecado ou só se aprimora? Meixo Sama. Especialmente o espírito que vive no inferno, amaldiçoando outra criatura ou a sua própria condição, pouco a pouco começa a cair para níveis mais inferiores. Para melhor compreensão, é preciso saber que a causa fundamental de todos os pecados reside no apego que, no mundo espiritual, deve ser superado. Em consequência, surgirá um grande alívio e os sofrimentos diminuirão.
Também deve ficar claro que a natureza da ira é de origem humana e corresponde a um sentimento menor. Portanto, não constitui erro ficar zangado ou irritado, desde que sejam manifestações passageiras. Mas não é nada bom permanecer nesse estado por muito tempo. Por outro lado, a ira de Deus, ao contrário da humana, é imensa, mas se encontra voltada unicamente para o mundo onde existe a atuação do demônio. E a própria construção do reino do céu na terra corresponde a essa manifestação da ira divina contra as entidades negativas que transformaram o mundo no inferno. Por isso, inconformado com a atual situação, Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade e dessa forma vai ser através da própria ira divina que o mundo virá a ser salvo. É preciso então aceitar os fatos com naturalidade, sem opor-lhes resistência. Tenham eles partido das palavras de superiores ou dos subalternos. Tal postura corresponde a ser sunal e a ter capacidade para superar o ego. É nesse ponto também que se encontra a base da democracia, ou seja, da obediência à decisão da maioria, sem contestações. Em conclusão, ao sermos sunal, evitamos conflitos, cujo surgimento só se dá pelo desejo de ambos os lados, querer impor a própria vontade. Inclusive em casos dessa natureza, a expansão se dá justamente para o perdedor. Portanto, ceder sempre evitará o ressentimento dos que se sentem vitoriosos. Por isso, deve-se fazer o máximo de esforço para receber do ganhador um grande sentimento de gratidão, pois ele se transformará em luz, o que trará benefícios incalculáveis à alma daquele que foi o perdedor. Inclusive, todo ressentimento gera uma espécie de mal. Mas, quando o espírito parte para o mundo espiritual, diminui suas chances de cometer erros, uma vez que lá fica bem nítida em sua consciência a diferença entre bem, mal e pecado. Belo ensinamento, né? Isso aqui tem que ir por parágrafos, porque ele é muito profundo. O espírito desencarnado comete pecado ou só se aprimora? Especialmente o espírito que vive no inferno amaldiçoando outra criatura ou sua própria condição, pouco a pouco começa a cair para níveis mais inferiores ainda. Ou seja, quem leu aquela novela A Viagem, que passou anos atrás, retrata um pouco do que é isso, né? Que o personagem, ao morrer, foi para o inferno, né? E ele se sentia muita raiva, muita revolta, principalmente, se não me engano, da irmã e do marido dela, né? Que acho que é Antônio Fagundes, né? Que ele fazia de tudo para poder o quê? Para atrapalhar, como se fosse uma vingança. Só que quem criou esse inferno foi ele mesmo, né? Ele era viciado, né? Era mais ou menos assim. Então, quanto mais, ele só desejava um mal lá, mal, cada vez mais se afundando e só querendo o mal de quem tinha ficado na Terra, como se eles fossem culpados pela morte dele. E realmente, e também naquele filme André Luiz também mostra um pouco sobre isso também. Naquele livro O Anjo, do Gabriel, também fala sobre isso também. Então, esse viver no inferno, remoendo ressentimentos, desejando cada vez mais o mal, faz com que ele se afunde cada vez mais. Isso, espiritualmente falando, ele lá no inferno. Mas também existe esse sentimento aqui em vida. Nós estamos vivos, mas também alimentamos mágoas, ódios e ressentimentos, desejando mal para A, B ou C, o que não tem que seja. Nós também estamos criando um inferno para nós mesmos. Estamos afundando cada vez mais em vida. Ou seja, nós estamos apodrecendo vivos. Pelo nosso sentimento errado, pela nossa postura errada, transferindo culpas ou o que é que seja, como se o nosso sofrimento fosse oriundo do que alguém nos fez mal, né? Então isso aqui, esse primeiro parágrafo, pelo menos eu entendo assim, tem dois lados, né? O lado do que você morre, vai para o inferno e fica lá se revoltado, e o lado da vida, você está em vida também alimentando esse mesmo tipo de sentimento. Não é bem assim? A pessoa é como se fosse é um morto-vivo, né? Vamos colocar assim. Mas vivendo em nível de inferno em vida, que é a pior coisa que tem.
Para melhor compreensão, é preciso saber que a causa fundamental de todos os pecados reside no apego que, no mundo espiritual, deve ser superado. Em consequência, surgirá um grande alívio e os sofrimentos diminuirão. Apego. Né? Apego a quê? Apego, se eu, no plano espiritual, apego ao que deixou de usufruir em vida, apego a sentimentos que não foram correspondidos, apego à matéria, a dinheiro, a posses, apego. Apego à raiva, a ódio de alguém. Você venceu agora, mas eu vou te perseguir, eu vou te destruir, eu vou... Tudo você cria um apego. Né? E também voltando também para a vida, na matéria. É a mesma coisa. É engraçado que esse ensinamento aqui parece muito o ensinamento referido no culto mensal, né? Espírito e matéria. Mas se você pensar bem, é como se fosse um reflexo, né? A diferença é que nós estamos vivos. Mas muitas vezes nós estamos vivendo no inferno. E não nos demos conta disso. Nós estamos vivendo no inferno e não nos demos conta disso. Esse viver no inferno sem ter consciência disso é quando você está totalmente infeliz na sua vida, né? Mas para você já é normal, já se habituou a ser infeliz, né? E você não se conforma que outras pessoas sejam felizes ou estejam felizes, normalmente dentro da sua casa ou no seu trabalho, no seu convívio, por sua afinidade. Só que você está vivendo no inferno e você não tem essa noção. Você não se conforma de ver alguém feliz, de ver alguém bem, e você não. Porque você é uma pessoa boa, na sua concepção. Só que você só atrai coisa negativa, né? Então também é uma coisa muito louca isso. Isso aqui exige um cuidado gigantesco no nosso serviço, né? Na nossa vida, na nossa dedicação de querer melhorar e evoluir cada vez mais, buscando um grau de divindade mais elevado. Porque se nós temos dentro de nós a partícula divina que nos foi concedida por Deus, e cada um aqui recebeu a mesma partícula, vamos dizer assim, né? A missão muda de um para outro. Mas também, se duas ministras, por exemplo, né, receberam a partícula divina, se uma dedica e a outra não dedica, o que vai acontecer? Uma partícula vai ficar cada vez mais forte, mais intensa, mais brilhante, e a outra fica murcha, opaca, sem vida, né? Não é que um dedica mais ou dedica menos, é que o sentimento, como é que a força divina, a força espiritual, ela está fraca. E só quem pode mudar isso é a própria pessoa. Nós podemos orar, nós podemos fazer o que for, mas se a pessoa não melhorar o seu servir, ela não muda de vida. A Aline mandou outra mensagem para mim agora. Depois que ela começou a voltou a dedicar com mais afinco, a experiência de fé que foi lida no culto dela, hoje teve mais um monte de graça, uma atrás da outra. Acabou de mandar mais uma agora. Por quê? Porque está voltada apenas para o servir. Como ela mesma disse, eu fiquei pedindo apoio à toa. Eu já sei as respostas. Vocês me ensinaram, basta eu praticar, né? Então o segredo talvez de sair do nível do inferno é o servir. Isso nós aqui na matéria. Enquanto espírito, né, vamos colocar assim, nós temos que ter, talvez em nível de inferno você não tenha essa compreensão, mas quem aqui fica tem que ter esse sentimento de estar sempre orando para a linha ancestral nossa, para que se eleve espiritualmente, mesmo aqueles que estão no inferno e não querem sair de lá. Não significa que você tem que se devotar ao antepassado, não é isso. Você tem que dedicar para salvar as pessoas aqui, em vida. Quanto mais pessoas você encaminhar, você ajudar, você transformar a vida delas, mais gratidão você vai receber. Delas, para você em vida. Espiritualmente, dos antepassados dela para os seus. Consequentemente, gera luz no mundo espiritual. Fazendo com que todo mundo, querendo ou não querendo, vai acabar se elevando aos poucos, né? Então, o segredo da felicidade é servir. Indistintamente. Indistintamente. Né? Eu lembro, há anos atrás, a gente tinha, em 97, nós criamos uma dedicação que era assistentes religiosos.
né, que eu copiei de Salvador, do Reverendo Francisco. E na época a igreja o São Lucas passou uma crise de conflito, já contei aqui várias vezes. Todo dia era uma briga, né, uma discussão, uma fofoca, era um inferno. Não era uma igreja, era um inferno. Não era casa de difusão, era casa de confusão, né? Aí, achando um jornal velho, messiânico, antigo, eu vi uma matéria sobre o Reikai, que é a atmosfera espiritual, e dali mudou o nosso serviço. E nós criamos esse sentimento. Então, o que acontecia? Tinha os plantonistas do dia, mas ficava o pessoal na nave dedicando. Então, meu amigo, entrava um frequentador pela porta, uma primeira vez, era brincando, mas só estava saindo tapa, para ver quem pegava ele primeiro. Não, mas no bom sentido. Não que eu vou cuidar, então ia lá e apresentava e cuidava, tal. Porque todo mundo queria ter alguém para acompanhar, alguém para cuidar, né? Então era muito doido, era muito interessante. Não, você já está com um monte. Não, agora se aparecer alguém, deixa que eu cuido, né? Então isso gerou um movimento de servir muito grande. Então os egos ficaram à parte. Se nós estamos aqui dedicando, por exemplo, chegou uma pessoa pela primeira vez, um frequentador, hoje é plantão da Missa Marinês, por exemplo. Mas ela estava pensando de orei, de repente a Missa Ideia atendeu. Olha, Missa Marinês, está aqui. Olha, ou foi a Letícia, ou foi o seu Adilson. Não importa quem seja. O Espírito é um só, em salvar. Se foi a Missa Marinês, se foi a Letícia, se foi o seu Adilson, se foi o Zé da Esquina, não importa quem seja. Tem que fazer bem feito, né? Mas o sono de quem está servindo nesse dia é o que conta. Creio, plantando Missa Marinês, qual o sono? Eu quero que hoje venha 30 pessoas para eu atender. Maravilha. Vai estar um monte de irmão muvuco aqui, só Adilson atendeu um, atendeu o outro, mas vieram 30 pessoas. Não foi o sono? Não significa que ela necessariamente cuidou de 30, mas o grupo que estava servindo cuidou de 30, mas pelo sono do cabeça, né? Então não há apego, não pode haver apego, né? Também deve ficar claro que a natureza da ira é de origem humana e corresponde a um sentimento menor. Portanto, não constitui erro ficar zangado ou irritado, desde que sejam manifestações passageiras. Não é nada bom permanecer nesse estado por muito tempo. Ou seja, ser azedo 24 horas por dia não salva ninguém, não. Né? Você tem um momento de raiva, de ira, é normal, né? Não, mas como a irmã fala, não está justificando. Aí eu posso ficar com raiva sempre porque a irmã falou que pode. Tá, meu amigo, mas até se precisa bater em alguém, precisa matar, né? Por outro lado, a ira de Deus, ao contrário da humana, é imensa, mas se encontra voltada unicamente para o mundo onde existe a atuação do demônio. E a própria construção do reino do céu na terra corresponde a essa manifestação da ira divina contra as entidades negativas que transformam o mundo no inferno. Por isso, inconformado com a atual situação, Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade. Dessa forma, vai ser através da própria ira divina que o mundo virá a ser salvo. Como é que dá para entender isso, né? A salvação do mundo virá através da ira divina, né? Eu não tenho raiva dele, não tenho raiva dela, não tenho raiva de A ou B. Eu tenho raiva do mal que pode estar por trás disso. Como enxergar isso? Não ver o lado humano, ver o lado divino. Porque como a fala aqui, a ira de natureza humana é um sentimento menor, né? Porque é o lado pessoal, é a situação, é a pessoa, né? Ah, fala mal de mim, eu tenho raiva. Ah, tá com a igreja, eu tenho raiva. Não, antigamente eu tinha, hoje eu nem tinha. Sabe por quê? Não é problema meu, não é? Se eu falo mal da ministra Aide, é problema dela? Não. Problema meu. Sou eu que estou entrando nesse outro ponto aqui do inferno. Eu que estou alimentando raiva, eu que estou carregando nas costas um monte de mácula, um monte de ódio, um monte de rancor. Sou eu. Por mais que ela tenha me feito uma maldade, ela também vai pagar o preço dela, né? Mas eu desejando mal para ela, eu que me lasco mais. Mas você só aprende isso com o tempo. E quando você quer mudar, quando você quer melhorar.
Você não aprende isso em goela abaixo. Não adianta, não funciona. O segredo que eu vejo, eu estava conversando isso com o Lineu ontem. Eu falei, engraçado, o tempo faz com que você reveja valores, conceitos, que antigamente você nem prestava muita atenção, né? Então, conversando com algumas situações, ele me contou uma situação, por exemplo, que um ministro uma vez o agrediu, né? E nessa agressão que ele tomou, lógico que ele ficou revoltado, ele tomou nesse primeiro processo, ele queria matar o cara. Mas depois ele se controlou e passou. Anos depois, esse mesmo ministro foi pedir perdão para ele. Como aconteceu comigo também. Então, o tempo passa. E você não pode sair do seu nível. Quando você entra nesse processo da ira, que você começa a falar mal, começa a criticar, começa a apontar e justificar que é culpa de A, de B ou de C, que você não faz errado, você faz sujo, sabe? Você não está no nível de céu. Hoje eu vi um pregador americano falar uma coisa bem interessante, né? Ele falou assim, está falando sobre acolhimento, sobre algumas coisas. Como é que você pode atacar com a mão e com a outra querer salvar? Né? Como é que eu posso falar mal de A, B ou C lá fora e depois, olha, mas a igreja salva, vem para a igreja que eu dedico, vamos ajudar você para te ajudar, né? Isso entra tudo, entra desde viciados, homossexuais, não importa a linha, é você falar mal. Então como é que eu posso? E foi uma coisa bem interessante. Ele falou assim, o problema das igrejas é que elas são hipócritas. O cara falou isso. Ele falou assim, todos aqui são hipócritas. Não, falou assim, não, ele falou no contexto geral de igreja, falou assim, todos são hipócritas, porque nós como igreja atacamos a postura de fulano, de beltrano, de cicrano, a conduta, que isso é feio, que isso é nojento, que isso é isso, aquilo, outro. E com a outra mão você quer salvar. Como você vai salvar? Aí ele até citou um trecho bíblico de Levíticos, vou até ler depois, eu fiquei curioso, que ele fala sobre os homossexuais, que é isso, aquilo, outro, tal. Que as pessoas usam, aí uma coisa que eu já falei aqui em aula, eu achei muito interessante isso. A pessoa usa a Bíblia, trechos específicos que justifiquem as suas atitudes. Pequenas coisas. Mas não vê o contexto todo. Não vê o capítulo inteiro. Não vê todo o sentimento. Então ele fala num ponto lá, ele citando isso, depois ele fala, por exemplo, ele fala em Levíticos, que o homem, o casal, se a mulher estiver menstruada, não pode ficar na mesma casa, na mesma cama com ele. Alguém aqui faz isso? E tem várias situações. Ele fala assim, viu como nós somos hipócritas? Só conseguimos usar aquilo que nos satisfaz, que é bom para a gente, é conveniente para você. O restante não serve. Né? Então, eu achei muito interessante isso, porque é muito fácil eu dar um tapa no seu Adilson aqui, depois qual o tamanho eu querer levantá-lo, né? Eu dou uma rasteira nele e depois eu quero levantá-lo. Onde está a fé nisso? Onde está a fé? Como é que eu posso querer salvar se eu primeiro mato, primeiro derrubo, primeiro agrido? É difícil demais. Naquele caso lá da sua mãe, lembrei agora, é uma situação horrível, mas tem que olhar, a parte mais difícil, olhar do lado espiritual da coisa, porque se aquele pessoal aparecer aqui, buscando ajuda, e aí, como é que faz? Não é punk? A nossa postura, cara, olha, ser messiânico, eu acho até que na arte do Joré é difícil demais, né? Porque nós temos essa gama de ensinamentos onde você vê a situação e você não pode enxergar do lado que as pessoas normais veem. Quando a gente está mexendo agora nas aulas ali nos temas, eu estava ali na minha sala agora, me veio uma coisa muito forte. Nós não podemos formar membros, nós temos que formar missionários. Ao receber o Ricário aqui na Arte de Jorei, a pessoa já tem que sair no nível de missionário, porque ele já vai ser um membro ao estar frequentando, mesmo sem o Ricário.
Né? Ele não entrou? Né? Formem missionários, vocês são instrutores. Formem missionários, sacerdócios da salvação, para que possa se ampliar mais esse sentimento. Por isso não vai ser aula de iniciação, vai ser aula de formação. Né? É preciso, esse parágrafo aqui é na jugular. É preciso então aceitar os fatos com a naturalidade, sem opor-lhes resistência. Tenham eles partido das palavras de superiores e de subalternos. Tal postura corresponde a ser sunal, que é obediência sem ego, e a ter capacidade para superar o ego. É nesse ponto também que se encontra a base da democracia, ou seja, da obediência à decisão da maioria, sem contestações. Em conclusão, ao sermos sunal, evitamos conflitos, cujo surgimento só se dá pelo desejo de ambos os lados, querer impor a própria vontade. Inclusive, em casos dessa natureza, a expansão se dá justamente para o perdedor. Portanto, ceder sempre evitará o ressentimento dos que se sentem vitoriosos. Isso aqui é punk, né? Ceder sempre evitará o ressentimento dos que se sentem vitoriosos. Aqui é a falsa vitória, né? Daquele que acha que se deu bem e no fundo só se lasca, né? Isso é tempo para vencer. Isso aqui se resume numa palavrinha chamada tempo. Tempo. Olha, se nós olharmos a nossa história da Arte do Jorei, 11 anos. Há 11 anos atrás, como é que nós estávamos? Quanta tijolada, quanto tiro a gente recebeu, não foi? 10 anos, 11 anos se passaram. Quantas pessoas nos procuram hoje, de várias partes do mundo, sem a gente nem conhecer, e confiando na nossa palavra, na nossa orientação, no nosso servir. Por isso, não pode haver ego. Não pode haver ego, né? Claro, mas não pode haver ego. E esse sunal aqui eu já falei várias vezes. Eu podia discordar do ministro, mas eu fazia. Porque é melhor você, como está aqui, ceder sempre evitará o ressentimento dos que se sentem vitoriosos. Porque se eu questionasse e não fizesse, eu acharia que eu estava bombando, que eu estava, eu sou o cara. Eu não faço mesmo. Mas eu fazia. O tempo fez com que o reconhecimento viesse. Como aconteceu com o Lineu ontem, que ele me falou, né? Então, isso é sunal. Pensa que foi fácil? Foi muito difícil. Mas eu também, nesse ser sunal, depois, muitas vezes eu venci, né? Depois, eu perdi para vencer. Mas muitas vezes, pelo meu lugar, eu perdi. Eu pensei que eu estava certo. E eu fiz, e quem estava certo é quem me orientou. Está vendo? Eu agi errado. E se eu não tivesse feito? E se eu não tivesse dedicado? E se eu não tivesse feito tal coisa? Né? Então, muita coisa que eu fiz na minha vida, eu fiz totalmente consciente. Totalmente consciente. Os erros e os acertos. E eu não posso culpar ninguém. Ministro, reverendo, nenhum. Eu fiz porque eu quis. Né? Posso ter discordado em alguns momentos, mas eu fiz. Então, isso, o tempo ensina. O tempo ensina. Nós estamos numa fase de um grande processo de aprendizado. Né? Como eu falei na aula de quarta-feira passada, o mês de agosto é um mês interessante. Né? Então, tomara a Deus que a gente consiga, que nós tenhamos feito muitas coisas boas nesses primeiros 7 meses, para poder começar a colher agora. Né? Porque não tem como fugir disso. Não há jeitinho para alcançar a graça. Não tem atalho para poder ter milagre. Não tem como. Ou você faz bem feito, ou você não faz. Fazer meia boca não chega até Deus. Né? Pode reparar. Pode reparar. Se você faz uma dedicação de qualquer jeito, não chega. Você fica cansado. Se você faz com amor, flui.
né? Flui naturalmente. Eu vejo a Aline, o resultado dela esses dias todos, um exemplo perfeito disso. Enquanto ela foi teimosa, gazuda, cabeça dura, só se lascou. Quando ela baixou a crista e obedeceu, isso, ela é literalmente esse texto de ensinamento. Quando ela obedeceu e fez, mesmo discordando, não foi? Ela teve milagre. Então, de novo eu repito, o segredo da felicidade é servir. Mas servir com alma, com essência, né? Não por forma, porque não leva a nada. Deve-se fazer o máximo de esforço para receber do ganhador um grande sentimento de gratidão, pois ele se transformará em luz, o que trará benefícios incalculáveis à alma daquele que foi o perdedor. Inclusive, todo o ressentimento gera uma espécie de mal. Mesma coisa. Nessa vida missionária, a gente lida com vários tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas alegres, pessoas tristes, pessoas felizes, pessoas infelizes, de tudo, né? Dentro desse processo todo também, a gente convive e aprende a lidar com o quê? Com pessoas que querem aparecer mais que os outros. Quando ou a vaidade, melhor, quando a vaidade é maior do que o desejo de salvar, de servir. É quando a pessoa quer ser vista, quer ser reconhecida e tudo mais. Tal. O grande segredo do servir não é esse. É como isso me ensina. Às vezes o seu servir ninguém vai ver, mas vai sentir. Né? Então eu estava comentando ontem, falei assim, eu lembro que nós tínhamos o nosso grupo, e a gente dedicava como? Dedicava por puro amor. Nunca visamos o cargo. Ninguém tem objetivo, eu quero ser ministro porque é legal. Nunca dedicamos por isso. A gente dedicava, era eu, o Tonete, o Márcio Pincinato, uma galera. Dedicava para quê? Porque a gente amava dedicar. A gente se reunia, ficava até a noite conversando, até tarde, como é que era, como é que não era, o que sentia, o que não sentia. Dedicávamos com uma alegria absurda. Tínhamos medo de sair na rua fazer difusão externa, para vencer as nossas barreiras, né? E a gente ia fazer de tudo, mas por puro amor mesmo, de querer aprender. E a gente queria aprender, ele queria aprender. Uma fome de querer aprender absurda, né? Nunca nos preocupamos com o cargo. Nunca. E realmente é uma coisa, olhando para trás, a gente nota muito isso, a gente nunca se preocupou. Tanto é que a gente fazia atividades, desde jovens, depois com o tempo, nunca sentei na frente. Sempre ficava atrás. Sabe por quê? Porque eu falava assim, a parte mais difícil já foi feita, que era organizar. Agora, quem tem que usufruir é quem está aqui. Nós vamos ficar atrás para ser o suporte. E a nossa alegria era ver o resultado final. Que cada um saísse do seminário, da atividade, renovado. Por isso, tudo que nós fazemos aqui tem que ser assim. Seja um culto, uma dedicação, o dia da família, não importa o que seja. Tem que ser diferente. Quem entrar por aquela porta tem que sair renovado, tem que sair diferente do que entrou. Ela tem que encontrar aquilo que ela veio buscar. E você não é que você vai dar de mão beijada. Você vai observar, enxergar e falar assim, eu sei o que você precisa. Entregar. Muitas vezes você não vai nem falar, você só vai entregar o que ela precisa. Né? Isso é Kokorokubari Kekubari. Dar atenção, prestar atenção, buscar a essência. Isso é se voltar para um servir, indistintamente. Seja pobre, rico, preto, branco, não importa quem seja. Quando o espírito parte para o mundo espiritual, diminuem suas chances de cometer erros, uma vez que lá fica bem nítida em sua consciência a diferença entre bem, mal e pecado. Aqui nós podemos disfarçar, não é? Aqui a gente pode disfarçar pra caramba. Mas lá não. Mas se você aqui trabalhar isso, você consegue perceber. Consegue perceber. Através do seu servir, da prática do jorei, busca de ensinamento, querer evoluir, querer melhorar sempre, você vai
quebrando algumas resistências suas mesmas. Se você quer evoluir, você tem que estar o quê? Leve, né? Para você evoluir, você tem que estar leve, com menos máculas, menos toxinas. Quanto menos toxinas você tiver, mais leve você fica, mais você vai ganhando elevação espiritual. Consequentemente, o seu poder de visão e de percepção vai ficar mais aguçado. Fica mais aguçado. Então você consegue perceber quem está mentindo, quem é sincero. Você consegue perceber. Aí você vê assim, aí dentro disso também, aí entra um outro ponto. É você respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Ah, tu quer sofrer? Você não vai falar. Você está mentindo, está de sacanagem. Né? Você vai se fazer. Entra outro ponto aqui. Você vai se fazer de besta. Né? Só contar uma experiência de ontem à noite. Entrou um senhor para pedir informação, porque ele teve contato há um tempo atrás no Rio de Janeiro com jovens. Ele falou que era tipo uma fazenda da Messiânica Mundial. E ajudou ele muito nessa época. E agora ele estava aqui à procura de um emprego e estava precisando de ajuda. E ele entrou porque ele viu que tinha alguma coisa igual do que ele já tinha visto com esses jovens. Mas ele disse assim que ele estava cansado de entrar em igrejas e falar com padres, pastores, que não responderam o que ele queria. Mas que ele precisava naquela hora conversar com alguém. Aí eu falei, então, o senhor quer entrar? Eu sou o ministro aqui. Mas eu estou aqui para te ouvir. Aí ele entrou, sentou, contou a história dele. E no fim da história ele queria dinheiro. Eu deixo até meu celular a troco de dinheiro, comida. Eu falei, olha, infelizmente o que o senhor está procurando eu não tenho para oferecer. Eu tenho algo mais para te oferecer. O senhor quer ouvir? Ele falou, não. Estou à procura de outro lugar. Eu falei, então, que o senhor tenha, né, seja feliz e ache esse lugar. Aí ele virou as costas e saiu. Porque já uma vez veio uma pessoa aqui que queria pedir dinheiro também. Falou, dinheiro eu não tenho, mas eu posso lhe oferecer uma oração, um juramento, coisa. Não, porque eu sou evangélico. Eu falei, ué, mas o dinheiro serve? A oração não serve? Né? Não. Esse processo todo, mas o mais difícil não são essas pessoas que vêm contar a história. Né? O processo de você ampliar a sua percepção é com quem é próximo de você. Né? Esse é o grande treinamento, você perceber. Ontem eu ministrei 29 joreis online. Eu jorei para Dedéu. E uma coisa que eu estou notando, você também dedica quem está dedicando nisso, é você começar a observar a fisionomia das pessoas que você está atendendo. Então você vê melhora, você vê o tom de voz como mudou e tudo mais. A pessoa rejuvenesce, é incrível isso. Né? Até agora, não peguei nenhum coitadinho. Verdade. As vítimas, né? Não peguei. Ontem, uma pessoa, através do Lineu, pediu uma orientação. E eu respondi para ele sobre doação de órgãos. Né? Fez uma pergunta e ninguém soube responder para essa pessoa. Todo mundo fugia. Parecia uma resposta da Dilma Rousseff, da meta. Tem que ter meta, mas não tem que ter meta. Mas quando tiver a meta, antes de atingir a meta, você dobra a meta. Né? Ninguém sabia o que ela quis dizer até hoje. Então a orientação foi sobre transplante de órgãos. Não, é bom não fazer, mas se precisar fazer, você não faça. Mas quando precisar, você faz. Se você não fizer, você pode morrer. E se você for morrer, você vai ser processado. Então, ninguém sabe o que a pessoa respondeu, cara. Um ministro. Né? Então foi uma confusão danada. Então, dentro do que o ministro me ensina, eu respondi para a pessoa. Né? Eu lembro uma vez que eu falei para o reverendo Darouca, por ele estar com problema de coração, eu falei, reverendo, não, porque eu não tomo remédio, eu não tomo isso, eu não tomo aquilo, eu sei, eu também não tomo. E assim, assado, como é que eu vou fazer? E papá. Falei, reverendo, é melhor um maculado vivo do que um teimoso morto. Falei, faz o seu tratamento, porque o negócio dele era gravíssimo, no negócio do coração, e salva pessoas, mesa jorei, encaminha a gente, como o senhor está fazendo.
Querendo então, se eu ser um radical, um xiita na fé, morto. Né? Vai salvar quem? Né? Eu falei, melhor um maculado vivo do que um teimoso morto. Né? Então a pessoa, mandei a resposta, a pessoa fica super aliviada. Nem conheço. Custa responder? Né? Não custa nada responder. Baseado em ensinamento. Eu não inventei nada. Né? Não inventei nada. Né? Por isso que eu falei no culto, que nós temos que evangelizar, acolhendo quem quer que seja, da melhor maneira possível, mas sendo fiel ao que o meu Senhor ensina. Né? E aquilo lá que eu falei agora há pouco, não adianta você derrubar com uma mão e querer salvar com a outra. Aí não tem como. Isso é que esse pastor americano falou. Deixem de ser hipócritas. Foi bem assim. Eu derrubo com a mão e depois eu quero salvar com a outra. Né? Porque a coisa mais difícil do mundo é você manter uma coerência na sua fé e na sua palavra. Se você consegue praticar, e não é fácil, eu não estou dizendo aqui da boca para fora, estou dizendo que é muito difícil aliar a postura com a palavra. É difícil, porque você tem que se controlar e se vigiar constantemente. Entra o sunal de novo. Obediência sem gar. Seguir o que o meu Senhor me ensina não é fácil, mas também não é difícil. Depende muito da sua sinceridade. Eu quero melhorar como ser humano? Quero. Tem um preço. Se desapegar de todo o egoísmo, de toda coisa negativa que tem dentro da gente. Isso não é fácil. Quero ser um ser humano melhor? Quero. Tem um preço. Sim. Se eu belisco a senhora, você vai xingar, vai brigar, vai dar um grito, vai me xingar. Né? Pois é. Mas depois eu falei assim, eu belisquei a senhora, porque para dar um cutucão, para avisar que tem um bicho atrás da senhora, alguma coisa, para dar um toque, tá falando alguma coisa a mais ou menos, não é? Não é? É isso que você falou. A gente deixa muito emocional se sobrepor ao observa. Antes de falar, respira fundo. Opa, mas se eu falar isso aí, eu tenho que observa. Nós temos que ver o quê? O lado que ninguém vê. Por trás de uma palavra, por trás de uma atitude, por trás de algum comportamento. Temos que enxergar o que ninguém enxerga. Por isso eu falei, vamos formar sacerdotes, missionários. É outro nível de formação. É outro nível de compreensão. Quando você se dispõe a servir, parece que as portas se abrem assim. É como eu citei o exemplo da Aline. A bicha está virada no giraia. Né? Mas porque ela mudou. Tem um lugar está lascado. Mas quando ela foi obediente, ela conseguiu as graças. Está tudo vindo agora. Agosto se abriu. É interessante isso. É um exemplo perfeito disso. Quanto mais teimoso você é, mais você sofre. Quanto mais radical num ponto de vista, sabe igual mula empacada? Porque eu estou certo, você está errado. Então eu fico aqui. Vai morrer ali, ué. Quando você é maleável, maleável não significa ser Maria vai com as outras, entendeu? Ah, vem pra cá que é melhor. Ah, então eu vou. Ah, eu vou pra cá que é melhor. Não, então eu vou. Não é isso. Isso sim. Ser maleável, ter bom senso. Realmente, eu acho que eu estou muito radical aqui. Eu vou tentar. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu quero melhorar isso. O modo de dificuldade que eu tinha antigamente era dar uma aula, dar uma palestra. Hoje, para mim, é a coisa mais normal do mundo. Normal é assim, desde que eu me coloque numa posição de servidor. Que se eu me colocar numa posição de querer aparecer, eu me lasco, bicho. Aí vai entrar a vaidade. Vai entrar a vaidade. Então, todo mundo que me conhece, em tudo quanto é, desde os toques de São Caetano, do São Lucas, um monte de coisa, sabe como eu dedico. Até na sede central. Sabe como eu dedico. Nunca mudei. Nunca precisei mudar. Vamos fazer? Tem que ir na frente. Vamos dedicar? Tem que estar na frente.
Não é você fazer e deixar, agora vocês se viram. Não é assim. Todo mundo, só não cresceu quem não quis. Nunca ninguém pode falar, o reverendo nunca deu chance para que eu crescesse. Mentira. Quem aproveitou. Tudo são oportunidades, né? Onde que a pessoa pode subir num púlpito, tremer para dedéu, conseguir falar alguma coisa, mesmo que ela fale errado, não tem problema, mas na segunda vez já vai estar mais forte, na terceira vai estar super segura, e assim vai. Obriga a pessoa a estudar. Estudar ensinamento não significa decorar ensinamento, significa que você estudou, praticou e viu o resultado. Aí você pode falar com força, com firmeza, né? Então são desafios que você vai vencendo etapa por etapa, né? Passo a passo. E cada vitória, uma pessoa que eu estou atendendo, ela não conseguia sair na rua. Outro dia ela falou, olha, eu consegui ir na rua hoje, consegui até o mercado e voltei para casa. Um sorriso aqui. Olha, e para nós é uma coisa tão banal. Para ela foi uma vitória conseguir ir na rua e ir no mercado e fazer uma compra. No mercado achei um quarteirão na casa dela. Uma vitória, sair na rua, do portão. Hoje, outra senhora que eu atendi, feliz demais, que acordou bem, não sentiu dor, não sentiu medo, não sentiu nada, super feliz também, né? Então, é simples, né? Mas cada uma aqui tem um medo diferente, cada uma aqui tem uma dificuldade diferente, mas ninguém precisa saber qual é a sua dificuldade, qual é o seu medo. Eu sempre coloco as pessoas em algumas situações, no fundo aquilo é o maior medo dela, que é se expor. E quando ela tem que se expor, ninguém precisa saber que ela pode suar frio, dar uma gelada na espinha, né? Mas ela enfrenta. E depois que ela venceu esse medo, ela arrebenta. Eu estava falando com meu filho mais velho ontem, eu falei para ele, Vitor, o segredo do sucesso, assim, para alcançar os seus objetivos, é você ser o primeiro em servir. Quando você é o primeiro em servir, fica tranquilo, tudo que é seu, e você será o primeiro da fila. Basta querer. Quando você tem desculpinha, hoje não dá, outro vai fazer, é melhor fulano fazer, você está passando a oportunidade que Deus te deu para outro. Talvez venha uma bola enorme, uma coisa maravilhosa, um tesouro para você, mas talvez para ele seja um pouco menor, porque a missão é sua, mas você, por medo ou por preguiça, você não, deixa para outro vai fazer, e aquilo lá está lá, vai ficar parado. Agora, quando você, não, vou enfrentar, vou fazer, é impressionante. Eu falo isso de experiência própria. Quanto mais você dedica, mais milagre lá fora você tem. Sempre foi assim. Nunca deu errado. Eu tive que praticar e vivenciar isso. Eu adorava quando tinha bazar na igreja. Porque às vezes calhava de eu estar desempregado. E era sempre em março, né? Dedicava que nem um cavalo, mas era batata, e em seguida arrumava emprego. Né? E às vezes quando eu já estava trabalhando, março, eu sempre tinha promoção. Adorava. Não via a hora de chegar uma dedicação forte assim. Ele varava a noite dedicando, e com alegria. Uma vez inventamos de fazer uma festa do yakitori. Yakitori é aquele espetinho japonês, né? Espeto de frango japonês. Na casa de um amigo nosso. Compramos caixas e caixas de peito de frango. Nunca esqueço, da Frango Sul. Umas caixonas. À noite, a madrugada inteira cortando frango. A gente estava acho que uns 20 jovens na casa. Todo mundo rindo, se divertindo. Uns cortavam, outros espetavam. A gente podia ver frango na frente. Deu acho que 2.000 espetinhos de frango. E de manhã estava todo mundo lá na igreja lá. Só o pó. Mas para poder preparar, e já ele acendeu a churrasqueira e tudo mais. E todo mundo dá uma alegria do mundo. Quando você faz por amor, não cansa. E o resultado, nossa, o resultado é absurdo. O resultado é absurdo. Então, o segredo da felicidade é servir. Certo? Bom, esse sábado agora não tem culto. Mas tem bingo, né? Às 18 horas. E às 15 horas é reunião com os ministros e os braços direitos, né? Então, assim, mais dedicação para todo mundo vir, convidar seus amigos e passar um dia diferente, né? Mas às 5 horas nós faremos uma oração especial para os pais.
Só que essa oração vai ter um peso a mais. Por quê? Nós estamos no mês de agosto. A dona Alice que me deu essa... Não foi nem ideia. Ela me falou um negócio para mim, eu fiquei meio doido na hora. Mês 8. Nós falamos do culto, que mês 8 é um mês importante, né? Um mês de abertura. 8/8. Sábado agora é dia 8. Do mês 8. 2015 dá 8. A soma. E o culto vai ser às 17 horas, que dá 8. A oração. 8, 8, 8, 8, tudo 8. Né? Consequentemente, o bingo começa às 18, que é 9. Que naquela aula que eu dei sábado, quarta-feira passada, 9 é o fim de um ciclo para a abertura de uma coisa maior. Né? Então, essa oração, é lógico, o propósito é oferecer para o Dia dos Pais, como gratidão para os pais já falecidos e os pais que estiverem aqui presentes. Mas ela tem um peso muito maior. Então é uma oração que você tem que agradecer. Só agradecer. Mentaliza tudo que você quer. Pode mentalizar carro, casa, casamento, filho, ganhar na Mega, o que você quiser, pensa. Para merecer. Agradeça, focado. É uma mudança gigantesca. É uma mudança gigantesca. Então, tem que estar muito focado. Então, preparar o sentimento para isso. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa missão.